Boa noite a todos. Muito bem, vou tomar uma água aqui, gente. Porque foi difícil não chorar com a estrelinha, né? Muito bem. Essa noite eu gostaria de pensar na teologia do inferno, da doutrina do inferno. É uma mensagem que muitas das vezes não é falada, não é uma mensagem popular, mas é uma mensagem extremamente necessária e nós temos a necessidade de anunciarmos, de falarmos da doutrina do inferno, a sua realidade, o que a Bíblia apresenta com relação ao inferno e diante disso nós ligarmos o alerta, diante disso nós nos atentarmos e nos questionarmos: esse será o meu fim? Esse será o meu destino? Ou eu vou para um outro destino? Então vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 10, e o verso 28. Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma quanto o corpo. Aqui nós vemos palavras do próprio Senhor Jesus Cristo com relação a esse lugar tão pouco falado nos nossos dias, pouco meditado. As pessoas não gostam de ouvir a respeito do inferno, a respeito da condenação, mas nós temos a necessidade de anunciar, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia vai enfatizar muito mais esse lugar que é chamado inferno, esse lugar de sofrimento eterno, mais até do que o próprio céu. E quando nós pensamos em um pregador, quando nós pensamos em um evangelista, em um pregador que andou por essa terra, que mais falou sobre o inferno, e se nós pensarmos que foi Paulo, se nós pensarmos que foi João, que foi Pedro, ou se foi John Wesley, ou se foi Billy Graham, nenhum deles falou tanto do inferno quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o maior pregador, é o maior ensinador com relação à doutrina do inferno. Então, de maneira nenhuma nós podemos deixar de falar do inferno. Primeiro, porque as pessoas, de um modo geral, elas não têm noção desse lugar, de que realmente esse lugar existe, e elas não têm noção do valor do sofrimento daquilo que Cristo realizou na cruz. Porque não conhece esse lugar, porque não tem noção, não para pensar. Porque se nós sairmos na rua e perguntarmos às pessoas se elas conhecem Jesus, todas vão dizer que sim. Todas já ouviram falar sobre Jesus, mas todas são salvas? Não, muito pelo contrário. Tem apenas um conhecimento raso, vazio, mas elas não sabem o que Jesus veio fazer naquela cruz. O que ele estava fazendo ali, qual o motivo, qual o sentido de tanto sofrimento, o porquê, qual o motivo que ele veio salvar. Salvar quem? E salvar de quê? De onde? E é justamente por esse motivo que nós temos que falar do inferno. Hoje em dia, principalmente nos púlpitos das igrejas chamadas evangélicas, nós não vemos esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, principalmente aquelas mensagens coach, né? Onde o preletor que está lá na frente, ele vai ministrar uma palavra de autoajuda para as pessoas, dizendo que você é importante, dizendo que você tem valor, dizendo que você não pode aceitar uma doença, não pode aceitar uma situação financeira adversa, que você tem que buscar a cura,
que você tem que buscar a prosperidade. É isso que nós vemos, uma mensagem barata, uma mensagem vazia, falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí, e nós vemos, depois da pandemia, novamente, salões cheios de pessoas. Porque esse tipo de mensagem massageia o ego das pessoas, e elas gostam de ouvir tais mensagens, mas esse tipo de mensagem não salva. Nós não vemos os pregadores mais famosos, as igrejas mais cheias, dizer que você é pecador, que você está condenado a viver, a passar uma eternidade longe de Deus, na separação eterna, na condenação eterna. Então, por esse motivo, nós vemos um evangelho fraco sendo anunciado por aí, pessoas que vão à igreja com o propósito de receber coisas de Deus, quando na verdade é o contrário. Nós viemos à igreja para nos apresentarmos, para cultuarmos a Deus, para entregar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque de fato nós entendemos aonde nós estávamos, qual era o lugar que nós fomos libertos, do lugar que nós fomos salvos. Então nós temos condições de prestar um culto e adoração a Deus. Deixar de falar do inferno diminui a natureza e os atributos de Deus. Note bem essa expressão. Deixar de falar do inferno diminui a natureza e os atributos de Deus. Porque o inferno, ele exalta a glória de Deus, em especial 2 dos seus atributos. Primeiro, justiça. Segundo, santidade. Justiça, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele ceifará. E, segundo, ainda sobre justiça, a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer. Então, nós vemos no mundo, o mundo que nós vivemos, tantas injustiças, tantas maldades, violência, corrupções, imoralidades. Tudo isso vai ser trazido em juízo diante de Deus, e o Senhor, ele vai julgar um por um segundo as suas obras, e o inferno está lá justamente para punir tais pecados, porque o salário do pecado é a morte. E santidade de Deus significa que Deus, ele não aceita o nosso pecado. Ele não tolera o pecado na sua presença. Ele de fato, ele é extremamente santo. Ele não pode compactuar com o pecado. E por isso nós vemos que quando nós falamos da doutrina do inferno, 2 atributos de Deus é ressaltado e nós não podemos deixar de falar. Hoje, então, nós estaremos pensando, tem uma frase do... só um minutinho. Tem uma frase do ex-ministro britânico, Winston Churchill, quando ele, na Segunda Guerra, ele fala da decadência da sociedade inglesa, e ele justamente atribui a que os púlpitos na Inglaterra deixou de anunciar a palavra, a pregação do inferno. E hoje em dia, isso já é há bastante tempo, mas hoje em dia, ainda se acreditam que pelo menos 3 correntes de pensamentos pelas quais levam as pessoas a não acreditarem, a não confiarem que esse lugar existe. Pelo menos 3 correntes de pensamento, e nós vamos passar por elas rapidamente essa noite. Primeiro, é o agnosticismo. O agnosticismo é uma corrente de pensamento que não acredita, simplesmente não acredita que o inferno não existe, porque não se tem provas físicas, não se sabe a localização, não tem como colocar no GPS uma rota e você chegar até o inferno. Então, o agnosticismo são as pessoas que não acreditam no inferno porque não têm conhecimento suficiente. O agnosticismo vem da palavra grega gnosis,
que significa conhecimento, e a partícula a, que vem antes da palavra gnosis, é uma partícula negativa, então, agnosis, sem conhecimento. Então, porque ninguém nunca foi para o inferno e de lá voltou para contar como é, porque ninguém nunca bateu uma foto, porque ninguém nunca fez uma filmagem, porque não tem como colocar as coordenadas no GPS e se chegar até esse lugar, logo não tem evidências suficientes desse lugar, então não pode ser que esse lugar exista. Então, essa é a corrente de pensamento dos agnósticos, o agnosticismo. E, nos nossos dias, pessoas que são ateus, eles acreditam exatamente desta forma. A segunda corrente de pensamento é o aniquilacionismo. Aniquilacionismo vem da palavra latim nihil. Nihil significa nada, aniquilar, reduzir a nada. Novamente, a partícula negativa, então, reduzir a nada. Isso significa que as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas que não são salvas, as pessoas que são ímpias, no final de tudo, elas serão aniquiladas, elas deixarão de existir, serão aniquiladas totalmente, corpo e alma, e serão aniquiladas, deixarão de existir. E quando nós vemos nesse erro doutrinário, nós sabemos que existe pessoas nos nossos dias que também acreditam nessa falsa corrente de pensamento, e quando nós olhamos para as testemunhas de Jeová, é exatamente nessa corrente de pensamento que eles estão confiados. Aqueles que fazem parte da seita, então eles têm um lugar no paraíso, um determinado número de pessoas. Os demais que não acreditam, que são ímpios, que são pecadores, eles serão aniquilados. Então, é uma corrente de pensamento errônea, é uma corrente de pensamento equivocada. E uma terceira corrente de pensamento é o universalismo. Universalismo, muitas pessoas, inclusive igrejas nos nossos dias, eles acreditam nessa corrente de pensamento. Vem também, essa palavra vem de duas palavras latins, kata e olos, que significa junto e todos. No original, o universalismo, eles ensinam que no final dos tempos, no final de tudo, todas as pessoas serão salvas, que elas passarão pelo inferno, pagarão os seus pecados, mas quando Deus resolver o problema do pecado, no final dos tempos, no final de todas as coisas, então Deus vai tirar todas as pessoas do inferno, levar todas as pessoas para o céu. Inclusive, eles chegam no absurdo de dizer que até Satanás e os seus anjos, demônios caídos, serão salvos. Mas nós sabemos que é uma corrente de pensamento completamente equivocada. Isso baseado em um versículo que diz que quando todas as coisas convergir em Cristo, quando todas as coisas convergirem em Cristo, Deus resolverá todos os problemas. Então é uma linha de pensamento equivocada. Agora, qual que é a visão bíblica do inferno? O inferno é um lugar real, o inferno é um lugar físico de sofrimento consciente da alma e do corpo por toda a eternidade. Como nós falamos, que o Senhor Jesus Cristo é o maior pregador, é o maior anunciador com relação ao inferno. Nós vemos inúmeros relatos. Por exemplo, nós acabamos de ler Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, e nada podeis fazer à alma, antes temei aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto alma quanto corpo. Mas Mateus 5, 22, Jesus fala do fogo do inferno. Mateus 5, 29 a 30, ele fala que a punição será mais severa no inferno do que se perder um membro do corpo. Mateus 7, 19, ele fala: a árvore que não produzir fruto será lançada no fogo.
Mateus 8:12, ele fala das trevas exteriores, também uma menção ao inferno. Mateus 13, de 40 a 50, a parábola do joio, no final será lançado no fogo, será lançado no inferno. Marcos 9, 42 a 48, ele fala do fogo que não se apaga e o verme que não morre. E também a parábola dos talentos, das bodas, das ovelhas, dos peixes, e para todos aqueles que ele condena, será lançados no fogo do inferno. Então Jesus tem inúmeras passagens, inúmeros ensinamentos com relação ao inferno, justamente para nos alertar desse lugar que é real, que é físico e é o destino de todas as pessoas que não são salvas. Quando nós olhamos para a Bíblia, com relação a esse assunto, o assunto do inferno, 4 palavras são mencionadas na Bíblia, que são traduzidas por inferno. Primeira palavra é a palavra Sheol, é uma palavra hebraica que quer dizer mundo dos mortos, sepultura e inferno. Isso nós vemos mais usada no Velho Testamento, por se tratar de uma palavra hebraica. No Novo Testamento, sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, então nós vemos a palavra Hades. A palavra Hades, ela é a transliteração do hebraico para o grego, da palavra Sheol, então a palavra Hades, que tem o mesmo significado, o mesmo sentido, mundo dos mortos, sepultura e inferno. Depois nós vemos uma terceira palavra que é mencionada uma única vez, que é a palavra Tártaros, que nós encontramos essa palavra em 2 Pedro 2:4, o lugar de sofrimento, abismo profundo, aonde os demônios estão aprisionados em cadeias profundas, num sofrimento terrível, aguardando o dia do julgamento. Então, quando nós pensamos nesse assunto, nós conseguimos entender que não são todos os demônios que estão livres pela terra, mas existe uma grande parte desses anjos caídos. Quando Satanás caiu, o Apocalipse fala, o dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, ele estava falando justamente dos anjos caídos, se tornaram demônios. Uma grande parte desses demônios estão nesses lugares profundos, o abismo profundo, na escuridão, no sofrimento. Para esse texto foi usada a palavra Tártaros. E a palavra Geena, que nós vamos pensar hoje à noite, ou Gehinnom, que significa o vale de Hinnom. Quando nós olhamos para a palavra Geena, aqui nós enxergamos o lago de fogo eterno. Então, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 20, e ali nós vemos o lago de fogo, a palavra utilizada ali é a palavra Geena, ou Gehinnom. E quando nós olhamos para o texto, a passagem do rico e o Lázaro, que o rico morreu, foi sepultado no inferno. Ali foi usada a palavra Hades. A palavra Hades é o lugar de sofrimento da alma. E a palavra Geena é o lugar do sofrimento corpo e alma. Então, nós podemos perguntar, para onde vai uma pessoa que morre? Bom, se ela é salva, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para Deus, já gozada as bem-aventuranças, a alma vai para Deus e o corpo vai para a sepultura, até aquele dia da vinda do Senhor, quando haverá a ressurreição dos mortos, os mortos ressuscitarão. Paulo vai explicar isso aos Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e então seremos arrebatados com ele juntamente nos ares. Então, no dia que o Senhor voltar, todos os irmãos, todos os que morreram confiados em Cristo, terão seus corpos ressuscitados, incorruptíveis, perfeitos, unir-se à sua alma e estarão para todo sempre na presença de Deus. Agora, quando o ímpio morre, pessoa que não é salva, a pessoa que não confia em Deus e ela morre sem salvação, o corpo vai para a sepultura e a alma desce ao Hades para o sofrimento já da alma, o sofrimento, o flagelo, o suplício da alma no inferno. Então, quando Jesus vier, quando ele julgar todas as coisas, quando passar por aqueles
períodos do final dos tempos, chegando no final de tudo, juízo final. O que nós vemos em Apocalipse? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o inferno deu os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo o que estava escrito nos livros, conforme as suas ações, e então foram lançados no inferno não, no lago de fogo, tanto corpo, um corpo também incorruptível, um corpo imortal, um corpo indestrutível, um corpo preparado para suportar o sofrimento eterno no lago de fogo eterno. E lá nós vemos essa palavra Guiena ou Vale de Rinom. Por que tem essa tradução Vale de Rinom? Porque Jesus, quando estava falando justamente sobre esse lugar de condenação, ele falando para os judeus de como será no inferno, como será na condenação, Jesus fala, olhe para o Vale de Rinom. O Vale de Rinom, no Antigo Testamento, era um vale, um lugar físico, onde rituais pagãos, através do rei Manassés e um rei perverso chamado Acás, sacrificava crianças ao deus pagão chamado Moloque. Então, Isaías menciona o Vale de Rinom, Jeremias chama de o Vale da Matança, onde a fumaça sempre, continuamente subia, justamente falando dos rituais pagãos. Eles se ofereciam crianças ao Deus falso, Deus pagão, chamado Moloque. Então o rei Manassés e também Acás tinha esse. Então os judeus conheciam a história. No Velho Testamento, o Vale de Rinom era conhecido aquelas chamas terríveis que eles jogavam as crianças vivas para serem queimadas em um ritual pagão ao deus Moloque. E nos dias do Senhor Jesus Cristo, o Vale de Rinom tinha um outro significado, exatamente na mesma posição geográfica, fora dos muros de Jerusalém. O Vale de Rinom se tornou o grande lixão da cidade de Jerusalém. Então, todo o lixo da cidade, tudo que não prestava, eles levavam e jogavam no Vale de Rinom, e ali o que eles faziam para reduzir o lixo? Incineravam, ateavam fogo. Então, como o lixo era muito grande, o fogo não se apagava constantemente. É onde Jesus vai falar a podridão daquele lugar, o lixão de Jerusalém. Ali tinha restos orgânicos, restos de cadáveres de animais, resto de cadáveres humanos, inclusive pessoas que não tinham família, mendigos e assim por diante, pedaços de pessoas amputadas por conta daquela medicina que não era avançada naquela época. Então, pedaços eram jogados ali. E Jesus vai falar, vocês querem saber uma ilustração para vocês terem em mente o que é o inferno, o que é a condenação? Olhe para o Vale de Rinom. O lixo de Jerusalém sendo incinerado, sendo queimado de dia e de noite e não se apagava. Agora nós vamos ver, então, algumas características do inferno. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas. Lucas capítulo 16... e a partir do verso 19. Lucas 16. Versos 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Verso 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos ao longe e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te
de que recebestes os bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar de nós para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para não virem também para esse lugar de tormentos. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesse texto nós vamos ver Jesus apresentando o inferno e algumas características desse lugar que nós vamos pensar. Pelo menos 5 características desse lugar terrível. Primeira característica, nós conhecemos o texto, a história, podemos pular a parte do rico, do Lázaro, ali, e já irmos para as características desse lugar físico. Primeiro, um lugar de tormentos. E note que a palavra é no plural e não no singular. Então, múltiplas condições de sofrimento, lugar de tormentos. Por pelo menos 4 vezes a palavra tormento ou atormentado, ela aparece nesse trecho. Por 3 vezes o rico fala: eu estou atormentado, eu estou nesse lugar de tormentos, eu estou atormentado. E por uma vez Abraão vai responder: tu está em tormentos. Então, quando nós pensamos que o inferno é um lugar de tormentos, ali não tem brincadeira. Quando nós ouvimos uma piada, pessoas ímpias normalmente zombam do inferno, e elas falam que é no inferno que lá vai ter coisas boas, farra, bebedices, imoralidades. E quantas pessoas falam: não, é para o inferno que eu quero ir mesmo, porque é lá que a gente vai se divertir à vontade, lá tudo pode. Mas é uma grande mentira de Satanás, a fim de enganar as pessoas, a fim de tirar o foco, de dar a devida noção para esse lugar terrível, porque lá não tem brincadeira, lá não tem ninguém dando risada, lá não tem ninguém contando piadas, muito pelo contrário, lá é um lugar de choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes, um sofrimento terrível. Segundo aspecto, segunda característica desse lugar, é no versículo 24, quando ele fala: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Quando nós olhamos para esse pedido do rico, e nem isso lhe foi dado, nós entendemos que no inferno a ausência do alívio da dor, ela é total, desde o momento que a pessoa entra lá e por toda a eternidade. Não tem como aliviar a dor. Nós fomos criados e programados para esperar o alívio da dor. Quando nós sofremos um acidente, pensa numa quebradura, pensa num osso quebrado, ou as irmãs que tiveram uma cesariana, pensa numa cirurgia que foi muito doída, e aquele sofrimento, aquela dor, e as pessoas, o que nós fazemos? Tomamos remédio, medicação, e chega um ponto que o remédio começa a fazer efeito, mas no nosso cérebro, nós estamos aguardando o dia que vai sarar, aguardando o dia que vai ser curado, e aquela dor vai passar. Pode demorar 10 dias, 20 dias, 1 mês, não tem problema. Nós estamos aguardando a dor passar, através dos remédios, tratamentos, seja lá o que for. Nós somos assim. Agora, no inferno, não tem essa característica. A ausência total do alívio da dor. Uma pequena, mísera gota de água. Ele estava atormentado, uma fração de refrescor ali no sofrimento, nem isso lhe foi concedido, a ausência do alívio da dor. Terceiro aspecto, nós vemos no verso 25, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te
de que recebeste os teus bens em tua vida. Qual é o terceiro aspecto daquele lugar? Lembra-te. Memória. Todas as suas faculdades mentais em pleno gozo, em plena saúde. O inferno é um lugar de sofrimento consciente, e aqui eu quero fazer uma pausa, um parêntese, e falar com alguém que porventura está nesse lugar, está nesse local aqui hoje, ouvindo a pregação do Evangelho, e vai estar lá no inferno no futuro, porque não se converteu, porque não deu ouvidos à pregação do Evangelho, porque virou as costas. Então eu quero falar com você que está aqui hoje e vai estar no inferno futuramente. Você vai se lembrar do dia em que nós estivemos aqui, falando do inferno, anunciando o Evangelho de salvação, porque a sua memória estará ativa e na sua mente vai vir aquele remorso, aquela situação terrível. Por que eu não me converti? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu virei as costas? Por que eu saí com o coração duro? Por que eu olhei para aquele irmão e julguei ele e não quis me converter? Por que eu fui duro? E a pessoa vai ficar remoendo, porque a sua memória estará ativa. Então preste bem atenção, se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem e um dia estará no inferno, você vai se lembrar de cada uma dessas palavras que está sendo dita aqui nessa noite. O quarto aspecto, quarta característica daquele lugar, verso 26, além do mais, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aqui nós vemos uma separação total de Deus e o perdido, de Deus e o ímpio, e também uma separação total das pessoas que foram salvas, das pessoas que foram perdidas. Então, se você é um marido de uma esposa que é salva e você é ímpio, saiba que nunca mais você vai ter a companhia da sua esposa ou do seu cônjuge, vice-versa. Quem está ali orando, quem está ali te convidando, quem está ali implorando para que você seja salvo, nunca mais você vai ter a companhia dessa pessoa. Se você conhece pessoas que são salvas, que te convidou para vir numa reunião, se você tem amigos que são salvos, nunca mais você vai encontrar com essas pessoas, nunca mais você vai ouvir uma pregação do Evangelho, nunca mais você vai ouvir um hino, um louvor de adoração a Deus, nunca mais. O único som que você vai ouvir é choro e ranger de dentes. Separação total de quem te quis bem, de quem te pregou o Evangelho, de quem te implorou para você se converter e ser salvo, mas você não quis. Separação total, mesmo que esteve na mesma casa. Um filho rebelde contra o pai que prega o Evangelho, uma pessoa, um cônjuge que está ali num julgo desigual, enfim, separação total. Perdidos e salvos. Um grande abismo separa. Ninguém vai passar para o outro lugar. E um quinto aspecto, e para mim, o pior de todos eles é a duração desse lugar. É um sofrimento eterno. Quanto tempo dura a eternidade? Alguém tentou ilustrar certa vez. Imagina que uma grande pedra maciça, de 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro de largura, 1 quilômetro de altura, uma pedra maciça, um grande bloco de granito, e suponhamos que de 1000 em 1000 anos, um passarinho vem ali e afia o seu bico. De 1000 em 1000 anos, um passarinho vem ali afiar o seu bico. Quando essa pedra se desgastar por completo, então vem outro e coloca outra pedra. Pensa. Isso que é eternidade. A gente não consegue, porque a nossa mente, ela é condicionada a tudo na vida. Tem início e tem fim. Nós nascemos e nós morremos. Nós começamos uma fase e terminamos. Tudo na nossa vida
É ciclos. Começamos a semana, terminamos a semana, começamos o mês, terminamos o mês, começamos o ano, terminamos o ano. A nossa vida, ela é ciclos. Agora, quando nós olhamos para a eternidade, e uma eternidade no sofrimento, nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos imaginar. Mas pense quão terrível será eternamente nesse lugar. Agora, a boa notícia. Lucas 23 e os versos 44. Lucas 23 e 44. Você que estava pensando ainda de não se converter, você que estava pensando ainda em continuar na situação que está, na situação de pecado, e se você está considerando essa possibilidade, saiba que esse lugar te aguarda, mas saiba também, você não precisa ir para lá. Não precisa, porque o preço já foi pago. Lucas 23 e 44, a peça que nós acabamos de contemplar enquanto nós estávamos aqui, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a face da terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Verso 44, já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a face da terra até a hora nona. Nesse momento, nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender qual era a batalha que Jesus estava travando na cruz, o que ele veio batalhar, o que ele veio enfrentar, uma vez que o Império Romano dominava sobre Jerusalém, dominava sobre a nação de Israel, e os judeus estavam aguardando um Messias, um libertador que fosse montar num cavalo, um herói de guerra que fosse lutar contra o Império Romano e libertar o povo da escravidão, mas não. Jesus, ele veio para batalhar uma batalha espiritual, porque tanto os romanos eram pecadores, quanto os judeus também eram pecadores, e cada um de nós somos pecadores. Quando nós olhamos para a cruz central, nesse momento, depois de Jesus ter recebido os açoites, depois de Jesus ter recebido aquela coroa de espinhos, pregado naquela cruz, então houve trevas sobre toda a face da terra, o sol se escureceu. Nós acabamos de ver uma ilustração, a revolta dos astros, justamente o que estava acontecendo com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ali nós não conseguimos compreender na totalidade, porque momentos antes, Jesus estava no Getsêmani e ele orava o seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. O que estava no cálice? O que era o cálice que Jesus não quis bebê-lo? Será que eram os açoites romanos? Será que era a coroa de espinhos? Será que eram os pregos na cruz? Não somente isso. Não somente isso. Porque os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, foram para os sofrimentos no primeiro século da igreja, nos primeiros séculos da igreja. Foram tantos irmãos martirizados, e a marca dos irmãos martirizados é que eles iam para os seus sofrimentos com alegria, cheio de alegria, de gozo e cantando hinos. Agora eu pergunto, será que os discípulos, os seguidores de Cristo, foram mais corajosos do que Jesus, quando Jesus estava dizendo: Pai, passa de mim esse cálice? Será que o cálice que Jesus não queria beber era apenas um chicote romano, uma cruz de espinhos, uma coroa de espinhos e aqueles cravos na cruz? Não somente isso. O cálice que Jesus não queria beber era o cálice da ira de Deus contra o nosso pecado, contra o meu pecado, contra o seu pecado. Aquilo que você deveria sofrer no lago de fogo eterno, Jesus estava sofrendo a justa ira de Deus contra o meu pecado, contra o nosso pecado. Nesse momento,
Todas as vezes que Jesus ele orou a Deus, ele chamou Deus de Pai. Um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho, uma comunhão plena. Nesse momento, houve trevas sobre toda a face da terra. Deus Pai o abandonou e virou as costas para Jesus, e nós não conseguimos compreender o sofrimento que estava ali durante aquelas 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, da hora sexta até a hora nona, e Jesus, pela primeira vez, vai chamar Deus de Deus. Quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Deus desamparou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser amparados, para que nós tenhamos condições de não irmos para esse lugar de tormentos, para não irmos fazer companhia para o rico. Pense numa pessoa que morreu. Pense, todos nós conhecemos pessoas que morreram. Pense na vida dessas pessoas que morreram e tente identificar uma pessoa que morreu sem salvação. Já foi num velório onde o desespero reina, dá a impressão que o chão das pessoas saiu dos pés. As pessoas estão desesperadas. Pense nessa pessoa que morreu nessa condição de ímpia, nessa condição sem salvação. Ela está no inferno, até hoje. E só sairá de lá para ser julgada perante Cristo e depois será lançada no lago de fogo, o corpo e a alma. Pense no privilégio nosso de ouvirmos essa mensagem de salvação, porque Cristo já pagou por nós aquilo que não tínhamos condições de pagar. Basta que nós damos ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo. Se com teu coração você crê que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, e com a tua boca, com a tua língua, confessares que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, você será salvo. Basta que nós nos rendemos, basta que nós nos convertemos, nos arrependamos, reconhecimento que somos pecadores, indignos, imerecedores. É para esse lugar de tormento e sofrimento que eu mereço ir, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele providenciou um plano de salvação. Eu falei com alguém que pode ser que está nesse lugar e que vai estar no inferno um dia, mas não precisa. Pense bem, repense na sua própria vida, a fim de que você não vá para esse lugar, porque Cristo já fez tudo por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o teu Santo Espírito aplique a sua palavra nos nossos corações essa noite. Amém.